quero que você abra o Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 1. Diz o texto sagrado: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a porta atirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Seguimos a leitura. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelã, disse: Senhor, se tu levasses, diga-me aonde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diga-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos o que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Queridos, claro que o texto segue contando sobre a ressurreição e depois a aparição de Jesus aos seus demais discípulos, mas nós vimos aqui, e os 4 evangelhos contam essa história. Tem passagens que tem em alguns evangelhos, em outros não tem, uns omitem, outros contam algumas histórias, mas o certo é que os 4 evangelhos contam sobre a ressurreição de Jesus. Uns com um detalhe a mais, outros um detalhe a menos, mas todos narram esse evento, o evento da ressurreição de Jesus Cristo. Evento esse marcado, queridos, por profecias do Antigo Testamento. Evento esses, conforme a gente vê aqui no versículo 9, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Essa Escritura aqui que João escreve, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então isto era
essa passagem, esse fato que aconteceu já estava predito no Antigo Testamento, e que agora a igreja, os discípulos de Jesus, as mulheres que seguiam Jesus, estavam presenciando literalmente, foram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio. Irmãos, nós imaginamos isso, irmãos. Imagina um pouco isso, queridos. A gente escuta um hino que fala sobre a ressurreição, a gente presta atenção e a gente se emociona, a gente sente a graça de Deus. Agora imagina entrando no sepulcro vazio, irmãos, vendo as testemunhas que eram os lençóis que enrolava o corpo de Jesus. Imagina o que esses homens sentiram, irmãos. Imagina o que esses homens e as mulheres, é claro, os discípulos de Jesus, puderam sentir aquele gozo e ao mesmo tempo medo, um pouco de desespero, um pouco sem saber explicar muita coisa, mas o certo é que o fato aconteceu. Jesus ressuscitou. E o cristianismo, um dos pilares do cristianismo é exatamente esse, a ressurreição de Jesus. O nascimento, a morte, tudo muitíssimo importante, porque faz parte do cristianismo, mas a ressurreição, como eu disse no princípio, irmãos, é um fato muito importante para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria mais um homem qualquer, ele seria mais um profeta, ele seria mais um dos homens que se diziam Messias, porque naquela época de Jesus, muitos se diziam Messias, muitos se diziam o Messias prometido do Antigo Testamento. Jesus seria mais um, mas Jesus, provando do que ele era, aquilo que ele dizia ser, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que veio salvar, aquele que veio reconciliar o mundo consigo, aquele que veio conduzir a humanidade até Deus. Porque se nós lermos nos evangelhos, nós vamos ver que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ali está um simbolismo de que aquele lugar conhecido como lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde representava a presença de Deus, onde o sumo sacerdote entrava, rasgou-se, dizendo: o caminho está aberto. Hoje homens, mulheres, judeus e gentios têm livre acesso a Deus, pode-se chegar a Deus através de Jesus, mas era necessário passar pela ressurreição. E a gente vê, irmãos, nesse pequeno texto que a gente leu, um ato miraculoso da parte de Deus, um ato grandioso, aonde até hoje a igreja está reunida em torno, que é da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje a cristandade no mundo todo se reúne em torno da ressurreição. O que nos une é a ressurreição. O que nos une também é a ressurreição de Jesus. Como a gente costuma dizer, grandes líderes de outras religiões mundiais estão mortos. Viveram, foram homens sábios, Maomé era um homem sábio. Confúcio, sábio demais.
lê algumas coisas sobre Confúcio. O homem tinha um conhecimento profundo, sábio, pessoas inteligentes, mas morreram. Você visita o sepulcro, você vai até lá, lá está. Quer dizer, eles já não estão mais, já são poeiras, já não existe mais, mas está lá o sepulcro, lá está. O cristianismo, gente, é o único, é a única, por assim dizer, religião no mundo que o seu fundador ressuscitou, deixou o sepulcro. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele se apresentou por várias testemunhas, por mais de 500 irmãos, não só aos seus discípulos. Primeiramente foi aos seus discípulos, mas depois ele se apresentou para várias pessoas. Vários irmãos viram o Senhor ressuscitado. E uma das provas mais cabais é a prova do testemunho. Aqueles homens da igreja primitiva morreram dizendo que Jesus ressuscitou. Nenhum homem, nenhuma mulher, irmãos, vai à morte, não simples morte, mas tortura tremenda, acreditando numa mentira. Mas eles foram os discípulos de Jesus, ou os apóstolos do Senhor, e outros discípulos que também tinham outros discípulos que criam em Jesus, mártires, e morreram dizendo: Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio. E essa noite, depois de 2000 anos, uma pequena parte da igreja de Cristo está aqui na De Flores, está aqui nesse bairro humilde, numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, lembrando que o culto do Calvário não terminou, lembrando que aquele ato que aconteceu há 2000 anos atrás, aquele culto, aquele pregador, que ele era o próprio Cordeiro de Deus que se ofereceu na cruz, não terminou, continua. Tem movimentos, tem pessoas que negam, tem filósofos que negam, tem pessoas sábias que negam, tem pessoas ignorantes que negam, tem pobres que negam, tem ricos que negam, mas isto não muda o fato de que Jesus ressuscitou e está vivo. Louvado seja Deus, irmãos. E o fato, irmãos, também impressionante, a gente quando lê o Antigo Testamento e vê as profecias apontando para o Messias, e a gente vê claramente pelas Escrituras Sagradas, isso é pelo Antigo Testamento, não que o Novo Testamento não seja Escritura Sagrada, ou é, mas eu quero dizer antes de Jesus, apontando para aquele Messias, para aquele homem que ia nascer de uma virgem, daquele homem que ia nascer numa determinada cidade, enfim, contando detalhes sobre a vida e morte de Jesus Cristo. E dos textos que eu acho lindo, que nós não lemos aqui, mas se nós continuarmos a leitura a gente vai ver, é aquela palavra que Jesus fala para Tomé: Tomé, eu creio que tu encostou nas minhas feridas, nas minhas mãos, no meu lado ferido, mas eu quero dizer que bem-aventurado serão aqueles que não me verão, mas crerão. Não me verão, mas vão crer. Bem-aventurados, felizes vão ser aquelas pessoas. Irmãos, e nós estamos inclusos no meio dessas milhares de pessoas que não viram Jesus, que lemos sobre a sua ressurreição.
sobre a sua palavra, sobre suas histórias, que vemos apresentações na igreja, mas ninguém viu Jesus. Ninguém teve a alegria de entrar no sepulcro e ver o sepulcro vazio. Ninguém teve a alegria de estar numa peça totalmente trancada e daqui a pouco aparecer Jesus no meio e dizer: paz seja convosco. Nós não fomos os escolhidos para esses momentos, mas nem só por isso nós somos uma igreja de segunda classe, não só por isso nós somos cristãos e igreja de Cristo de uma segunda classe, menos favorecidos ou menos privilegiados. Não, em hipótese alguma não, porque os benefícios da ressurreição de Jesus Cristo irá durar até a sua volta. Os benefícios da ressurreição de Jesus, a qual a igreja primitiva desfrutou, estará presente na vida da igreja até a volta de Jesus. Então, portanto, eu e você somos beneficiários da ressurreição de Jesus, como foi aqui cantado: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Para que benefício maior, irmãos? Para que benefício maior do que saber que o dia que eu partir dessa terra, eu estarei para sempre com o Senhor? Que benefício maior o ser humano pode ter, ou achar que tem porque viveu aqui 50, 70, 80 anos? Porque aqui teve bons empregos, ou bom emprego, um bom salário, uma boa casa. Será que esse é o benefício maior que um ser humano possa ter? É óbvio que não. Porque 80, 90 anos vividos nessa terra é absolutamente comparado com a eternidade. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, disse Paulo, é a garantia da nossa ressurreição. Olha o benefício da ressurreição de Jesus. Se com Ele fomos sepultados pelo batismo, juntamente com Ele seremos ressuscitados da sua glória. Igreja, nós precisamos nos unir aos discípulos de Jesus, do texto que nós lemos. Nós precisamos nos unir junto com Maria Madalena, junto com as outras Marias que foram até o sepulcro, nos unir junto com esse discípulo a qual Jesus amava, que a gente calcula que seja o próprio João, o próprio evangelista, junto com Pedro, junto com os demais irmãos, de não ter a nossa própria vida por preciosa, antes que cumpra em nós a vontade do Senhor. Eu venho pregando esse ano, e a gente vai apertando durante os meses, de que a fé do cristão não pode ser uma fé subjetiva, não pode ser uma fé, meus irmãos, aquela fé que eu sinto no meu interior, mas que a minha vida exterior não mostra nada. Se nós olharmos a vida de Jesus, ele era um homem de fé, obviamente, mas a sua fé transpassava do seu interior para o seu exterior, os seus gestos, as suas palavras, os pensamentos transmitidos por palavras e por gestos e por ensinamentos eram palpáveis. Nós, como cristãos, irmãos, temos o benefício da ressurreição de Jesus. Ligados a Ele, nós temos a segurança da vida eterna. Mas não pode ser uma vida cristã subjetiva, escondida no nosso interior, baseada numa fé vacilante, baseada numa fé escondida no nosso interior. Mas muito pelo contrário, esta fé em Jesus Cristo tem que ser a fé dos apóstolos, que morreram
que foram jogados a leões, que foram crucificados, que foram humilhados, que foram tudo e tudo e tudo mais, mas não negaram a fé. A sua fé era palpável, a fé deles, as pessoas podiam ver. E a igreja do século 21 tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. As pessoas têm que olhar para nós e ver os bons frutos de arrependimento. As pessoas têm que olhar para nós e ver: esse verdadeiramente é um cristão. Os seus atos falam, as suas palavras falam, os seus conselhos falam. Obrigado, querido irmão. Pode ficar tranquilo, tá bom. Fala as suas palavras, os seus gestos, os seus olhares. Fala que ele é cristão. O seu amor, a sua dedicação. A igreja de Antioquia, os irmãos sabem disso. Quando chamados de cristãos pela primeira vez, os irmãos sabem, porque aqui já foi ensinado e dito: cristãos é pequenos cristos. Os irmãos de Antioquia eram tão parecidos, eles seguiam tão a Jesus, eles eram tão submissos à vontade, eles eram tão parecidos, que as pessoas olham, aí vem um pequeno Cristo. Reflexo da ressurreição de Jesus Cristo na vida deles. Porque quando morre, tudo acaba, gente. Tudo passa. Jesus poderia ter feito tudo o que ele fez. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, hoje nós não estaríamos aqui reunidos. Milhares e milhares, me arrisco a dizer, bilhões de pessoas cristãs no mundo hoje não estariam reunidos. Se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez, ressuscitado mortos, tudo, tivesse morrido até mesmo na cruz do Calvário, mas se ele não tivesse ressuscitado, a igreja não existiria. Seria mais uma outra religião aí qualquer. Mas eu quero dizer, irmãos, que a ressurreição de Jesus nos traz benefícios, e uma delas, obviamente, a maior de todas, é a vida eterna. Mas sem dúvida nenhuma, nos traz responsabilidades. Nos mostra o quão pequeno nós somos, nos mostra quão pecadores nós somos, porque custou a vida de Jesus na cruz. E nos chama a responsabilidades, nos chama a nós tomarmos posições, gente. Posição como cristão, posição como cidadão do céu, gente. O Senhor nos chama para isso. Ah, pastor, o mundo que nós vivemos é difícil. Lá na minha firma, se eu falar que eu sou cristão, meu Deus do céu, o deboche pega, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me perseguir, as pessoas isso. Eu acredito que isso possa acontecer. E do jeito que a carruagem vai andando, as coisas vão piorando cada vez mais. Mas o que importa? O que importa para nós? Se o culto não tem fim. O que importa para nós, se nós que cremos no amanhã? A morte para nós, irmãos, é terrível. A gente chora pela perda do ente querido, e isso faz parte. Não é erro nenhum chorar pelo que perdeu um parente bem próximo de si, enfim, não é nenhum erro. Mas os nossos corações devem de reinar a paz e a esperança de que um dia nós, juntamente com Ele, vamos encontrar o Senhor nos ares. Por que isso? Porque Ele ressuscitou e vivo está.
Essa é a nossa grande esperança, igreja. Que pena que a gente não pode entrar na mente, no coração dos irmãos, literalmente, para colocar essas verdades. Mas que pena não, que bom, porque tem um que é maior do que nós, que é o Espírito Santo, e esse sim pode entrar nos nossos corações e nas nossas mentes, que Ele é o próprio Deus, e nos convencer, e nos mostrar a alegria de que o nosso Jesus, o líder da igreja, o general da igreja, o cabeça da igreja, não é um como nós, que morre e apodrece no sepulcro, que cheira mal dali poucos dias, que vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ninguém mais vai se lembrar. Mas o nosso Salvador, Ele realmente morreu na sexta-feira, Ele realmente passou o sábado com um silêncio, mas ao romper da manhã de domingo, Ele ressuscitou. E eu volto a repetir, hoje bilhões de cristãos se reúnem e celebram a ressurreição de Jesus Cristo, aonde o mundo, aonde os infernos negam este fato real e verdadeiro. Todavia, disse Jesus a Tomé: Tomé, tu creu porque tu tocou em mim, mas bem-aventurado, felizes serão aqueles que não vão tocar em mim, não vão ter esse prazer, mas vão crer. Amém, amados? Vamos nos pôr em pé, queridos. Aquele que crê em Jesus, se coloca em pé. E eu que não creio, pastor, se coloca também, não tem problema. Um dia todos nós estamos nesse caminho. Ninguém aqui está para se vangloriar do que eu acredito, ninguém está aqui para se vangloriar, achar melhor do que outros, hipótese alguma. Todos nós, irmãos, podemos ter o benefício da ressurreição de Jesus. Se morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Se morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Bom. Quer chorar um pouquinho por mim aí? Dá, derrama umas lágrimas aí, nem que seja de mentirinha, mas ele era legal, papapá, não vai mudar nada. Se o cara vai para o céu, não muda nada. Se o cara vai para o inferno, também não vai mudar absolutamente nada. Então, portanto, o que nós devemos de fazer é aqui em vida. É aqui em vida, a decisão que nós temos que tomar é se entregar a Deus, deixar que o Espírito Santo trabalhe. É aqui, é agora, é assumir o compromisso, é assumir as lutas, os problemas, porque ser cristão não é fácil. No mundo em que nós vivemos, ou melhor, sempre foi, nós compramos o inferno contra nós. Quando nós entramos no reino, o diabo se agita, o diabo persegue, o diabo faz isso e aquilo, e a carne também nos persegue, peca, e o mundo também, o sistema do mundo também nos persegue. Mas, gente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vamos orar ao Senhor? Vamos buscar a Deus nesse momento? Quem sabe, meu amado, hoje é a noite de você entregar para Jesus. Quem sabe hoje é a noite especial de você, Senhor, eu sinto a graça do Senhor, essa palavra tocou, Jesus ressuscitou. Quem sabe essa noite é aquela noite de você tomar a decisão. Tomar a decisão. Quem sabe essa noite é a noite de você correr até o sepulcro para ver se Jesus ressuscitou. Quem sabe essa noite é a noite, querido,
de você deixar o estado, o lugar onde você está e correr até o sepulcro, aonde Jesus estava, e ouvir dos próprios lábios de Jesus, conforme Maria ouviu. E quem sabe essa noite é a noite de abrir os teus olhos, como Maria abriu os seus olhos. E quando Jesus falou com ela, o versículo 16, ela voltando-se disse: Rabone, ou mestre. Quem sabe essa noite é a noite de você. Eu quero convidar o nosso pastor Marquinhos a fazer essa oração pela igreja. E quem sabe essa noite é a noite da boa decisão, querido. Pastor, eu não conheço muito sobre a Bíblia, eu não conheço muito sobre o cristianismo. Você não precisa conhecer nada disso. Você precisa saber que Jesus é o Salvador da tua vida. Você precisa saber que Jesus não está morto. Você precisa saber que Jesus está com a sua igreja aqui e agora, tanto no sentido coletivo da igreja, como no sentido individual de cada cristão. Basta saber que quando nós entramos para o rolo do reino de Deus, como membros da igreja de Deus, do reino do Senhor, sabemos que o Espírito Santo está conosco. Isso basta. Conhecimento vem depois. Vamos orar ao Senhor. Te entrega a Deus nesse momento, nessa oração. Você que também, eu sou cristão, pastor, mas eu sou cristão aqui, meio barro, meio tijolo. Tu não sabe se é barro ou se é tijolo, está no meio termo. Quem sabe essa noite é a noite de tomar uma posição diante de Deus. Senhor, eu cansei dessa vida medíocre de cristão nominal. Eu sou cristão, mas só o nome, só nominalmente. Mas eu quero tomar uma posição diante desse ato tão sublime que foi a tua ressurreição. Vamos orar a Deus. Pastor Martins, por gentileza. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nós estamos na presença de um Cristo ressurreto esta noite. Pai, diante de Ti nos encontramos, Senhor. Aleluia, como filhos amados, cientes, aleluia, Senhor amado, da Tua ressurreição, cientes, Senhor, aleluia, deste sacrifício glorioso que o Teu Filho, aleluia, se entregando por nós, cumpriu ali na cruz do Calvário, e nos prostramos, Senhor amado, diante desta cruz vazia esta noite, para testificarmos da grandeza deste ato sublime. Pai, vem, aleluia, e toca os corações de cada um de nós, trazendo sobre nós a vida que Tu garantistes ali na cruz do Calvário, trazendo sobre nós a alegria dos céus, trazendo sobre nós o gozo, aleluia, que somente o Teu Espírito Santo pode gerar na vida de cada um de nós. Senhor amado, traz perdão, aleluia, Senhor, sobre a Tua igreja esta noite. Traz, aleluia, Senhor, cura sobre a vida dos Teus filhos esta noite, Pai. Traz libertação sobre a vida dos Teus filhos esta noite, Deus. Renova, aleluia, o coração, a fé de cada um deles, Papai amado. Restaura alianças nessa noite, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Manifesta a Tua presença na vida da Tua igreja, Deus, pois queremos sair daqui renovados em Ti, queremos sair daqui cheios da Tua presença, queremos sair daqui convictos de que nos nossos corações habita o Cristo vivo. Aleluias, em nome de Jesus nós Te pedimos todas estas coisas, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, Santo Pai, Santo Deus, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos e continuamos na Tua presença. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós oramos e Te glorificamos e Te exaltamos por essa verdade, Senhor, que Jesus ressuscitou e todo homem e toda mulher tem livre acesso a Deus
tua graça e com a tua bênção. Aleluia. Igreja, vamos aplaudir a Jesus porque Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudimos a Ti, Senhor, te louvamos e te glorificamos, Pai, porque Tu és bom. Podeis assentar, querida igreja. Não fique na dúvida. Será que Jesus me ama? Será que a ressurreição é verdadeira? Se eu vejo tantas histórias que isso não é verdade, que isso é os pastores que querem enganar. Se isso não fosse verdade, eu tenho mais coisa para fazer na vida, você também, querido. Mas o que nos atrai é maior do que nós. O que nos une é maior do que nós. O que nos une é maior do que a própria Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é parte do cristianismo. O que nos une é o próprio Cristo ressuscitado. É o próprio Cristo que nos une. Eu quero deixar bem claro isso, irmãos. O que nos une, irmãos, é o próprio Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo. A palavra de Deus é importantíssima, é a base da nossa fé. É nela que nós encontramos ensinamentos a respeito disso. Mas o próprio Deus, o próprio Cristo, Ele transcende a própria Bíblia. E esse Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele está entre nós e nos convida a fazer parte. Ele cura a nossa alma, Ele arranca a tristeza, Ele arranca o mal nos nossos corações. E que mal é esse, pastor? A minha enfermidade pode ser, mas eu quero dizer que o mal maior é o mal do pecado. O mal maior é aquele mal que nos condena à perdição eterna. É esse o principal mal que habita no coração do homem. E esse é o principal benefício da ressurreição de Jesus Cristo, é conduzir ao homem ao arrependimento, ao perdão, às boas obras, às boas práticas do cristianismo. E consequência, a salvação e a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, queridos? Meus amados, se hoje tu ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não endureça. Não faça isso. O mundo tem várias vozes falando conosco, mas escute a voz do Espírito Santo nessa noite. E tão somente como uma criança que, subindo num lugar mais alto, ela, sem hesitação, ela pula para os braços do pai, porque tem certeza que o pai vai segurá-la. Ela não questiona se o pai é forte, ela não questiona isto, aquilo, aquele outro. Ela simplesmente olha para o rosto do seu pai e diz: lá está o meu pai. Então, portanto, não preciso saber mais nada a não ser que ele é o meu pai. Portanto, posso pular, porque ele irá me segurar. O princípio da fé e da caminhada cristã é exatamente isso. O princípio da caminhada. Obviamente que depois tu vai se alicerçando na fé, obviamente depois tu vai ter conhecimento bíblico, tu vai vendo que tudo aquilo tem base nas Escrituras. Mas até lá, nós somos como uma criança pequena, que pula para os braços do Pai. E nessa noite, querido, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida e te mostrar que Jesus Cristo é o único caminho. E para que fique bem claro sobre a ressurreição de Jesus, é ressurreição, não é encarnação. São coisas muito distintas, muito diferentes. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre isso.
tá bom? Mas Jesus ressuscitou no seu próprio corpo